Olá, estamos começando mais um programa Odontologia para Todos e hoje conversaremos com o cirurgião dentista Jorge Faber, mestre em ortodontia pela UFRJ, doutor em biologia animal pela UNB, professor da UNB e ex-editor do Jornal de Ortodontia da Dental Press e do Jornal de Ortodontia da World Federation. Seja bem-vindo, professor, é um prazer Muito tê-lo aqui. obrigado, Ricardo, é um prazer para mim estar aqui, podendo conversar com você e com as pessoas que estão nos assistindo. Mas quem é o Jorge? Karateca, brasiliense, como que é isso? Cara, o Jorge, acima de tudo, é um brasilense, nascido na cidade, meus pais vieram para cá em 61, e realmente eu sou um apaixonado pelo karatê, tanto que treino todos os dias, não tem nenhum dia que eu não treino. O senhor foi aluno do professor Dante Bresolim, professor de ortodontia da UNB, né? Isso incentivou o senhor a escolher a especialidade de ortodontia? O professor Dante, ele foi uma pessoa de uma alma diferente. E ele, sem sombra de dúvida, foi uma das pessoas que mais influenciou na minha carreira, já desde como aluno na faculdade, né? Quando, muitos anos depois, eu dei uma aula na aposentadoria do David Turpin, que foi editor-chefe do Jornal Americano de Ortodontia, ele organizou um congresso, e eu me senti muito honrado por este evento, por ter sido convidado para esse evento. Durante esse congresso, o orientador do professor Dante na Universidade de Seattle, onde ele fez o mestrado, me disse uma coisa muito significativa. O Dante foi o melhor aluno que eu tive na minha vida. Então, o melhor aluno de dos principais cursos de pós-graduação do planeta já diz o quão o Dante era diferenciado. E essa relação com o senhor se estendeu por muito tempo, né? Ele foi um grande amigo, ainda é, e é uma pessoa que eu sinto muita falta. O senhor sempre defendeu o benefício antecipado na cirurgia ortognática. O senhor ainda acredita que é a melhor opção que nós temos? Ricardo, os trabalhos mais recentes e que contrastam o benefício antecipado com as alternativas tradicionais de tratamento, né? Ou seja, que envolve a descompensação dos dentes para depois operar, tem mostrado que o benefício antecipado é melhor para o paciente. Não é melhor em termos de resultados, os resultados são assemelhados, mas o benefício em termos de qualidade de vida para o paciente é flagrantemente melhor e todos os trabalhos têm acertado no mesmo ponto no alvo. Existe essa diferença. Entretanto, o benefício antecipado é uma técnica mais complexa. Do ponto de vista ortodôntico, ela é uma técnica ortodôntica, ela não é uma técnica cirúrgica, embora envolva a cirurgia. Ela envolve um planejamento combinado que requer do ortodontista conhecimento de como se planeja uma cirurgia ortognática. Então, o ortodontista tem que ser capaz sozinho de planejar a cirurgia, embora ele vá fazer isso junto com o cirurgião. Junto com a necessidade de entendimento, ou melhor, de domínio do uso da ancoragem esquelética. Então, esses dois componentes fazem com que a técnica tenha um nível de complexidade maior, é fato, e a pessoa, para realizá-la, ela precisa completar, através de educação continuada, a sua formação para poder realmente ter sucesso. A apneia do sono em crianças é realmente preocupante. Hoje eu vejo que é algo que o senhor tem palestrado em várias regiões aí, de forma remota, no Brasil inteiro e fora também. É algo que realmente nós temos que levar para os pais como uma preocupação. Olha só como é que a vida é curiosa, Ricardo. Você perguntou para mim do Dante. Sim. E quando o Dante estudou nos Estados Unidos, a tese de mestrado dele, que a gente aqui chama de dissertação, foi sobre respiração oral em crianças. E ele teve uma vida inteira muito focado nisso, muito focado na respiração da criança. Confesso para você que quando eu terminei minha formação ortodôntica, como naquela época esse assunto, a respiração da criança e ortodontia, não era nem alvo de discussão, eu, por falta de conhecimento, não dava a menor pelota para isso.
Bem, a partir de 95, comecei a tratar a apneia do sono com aparelhos intraorais em adultos. Depois foi da apneia do sono que surgiu a ideia do benefício antecipado, porque me pareceu muito óbvio que se o paciente sofre de apneia, ele não pode realizar um preparo para a cirurgia ortognática, operar daqui a 8 meses, 1 ano, 1 ano e meio, tem que operar já. E eu tive que dar toda essa volta para acordar para o óbvio, o sono da criança. Se muitos dos problemas que a gente trata no adulto, por meio de cirurgias, etc., a gente conseguiria intervir na criança e melhorar alguns desses padrões respiratórios. E foi daí que veio a minha crescente atenção e preocupação. Fora isso, claro, a literatura também caminhou nesse sentido, né? Ninguém cria, ninguém pensa no vácuo. As pessoas só criam e pensam novas ideias olhando para os lados. E foi olhando para os lados que também veio toda essa inspiração de uma linha de trabalho, que hoje é uma linha de trabalho forte para mim, e talvez não por coincidência, me remete à origem da minha formação, com o Dante. Qual a opinião do senhor em relação aos alinhadores de modo geral, mas especificamente em crianças e idosos? Olha, em idosos eu acho os alinhadores uma alternativa fantástica de tratamento, porque torna o tratamento possível. À medida que a gente envelhece, a gente diminui o nosso fluxo salivar, o aparelho fixo se torna muito difícil de ser usado por uma pessoa mais velha. Ele tem um atrito muito grande, ele traumatiza muito a mucosa. Muito incômodo, né? Ele é muito incômodo. Além do que, à medida que a gente envelhece, quase todos nós temos pequenos problemas periodontais localizados em um outro local, às vezes mais generalizados, e a gente precisa, mais do que nunca, de uma higiene ideal. Os alinhadores, eles acabam unindo, ou melhor, eles acabam preenchendo as duas deficiências que a gente tem com o aparelho fixo, pois torna o aparelho confortável, não tem o atrito mesmo na presença de um fluxo salivar diminuído, como também ele permite uma higiene melhor. O nível de evidência é muito alto que os scores de sangramento, etc., com o alinhador são melhores, mais positivos do que com o aparelho fixo. Então, é um somatório de 2 fatores muito importantes que torna viável o tratamento para aquele paciente que tem mais idade. Agora, junto com isso, nós ortodontistas temos que calibrar as nossas expectativas de tratamento. Se um determinado problema numa criança de 13 anos vai ser tratado em 2 anos ou 2 anos e meio, aquele mesmo problema numa pessoa de 70 não será corrigido na integralidade, porque isso envolveria os mesmos 2 anos, 2 anos e meio, talvez até um pouco mais. E talvez não seja de bom senso a gente fazer um tratamento tão longo em alguém mais velho. Então, nós temos que calibrar as nossas expectativas para parâmetros que sejam temporalmente positivos, o que significa talvez aceitar apenas uma melhora muito grande, mas não a perfeição, mas fazer isso em 6, 7, 8 meses. Trazendo uma oclusão mais funcional. Uma oclusão mais funcional, uma estética mais agradável. Sim. Em crianças, como o senhor vê essa inserção dos alinhadores? Os alinhadores nas crianças ainda são uma fronteira que a gente precisa expandir para entender melhor quando é que eles se enquadrariam de forma mais ideal. Alguns profissionais muito bons, muitos pesquisadores, são refratários a esses alinhadores em crianças, enquanto outros são grandes apaixonados. Particularmente, eu vejo que os alinhadores, quando eles são bem tolerados e usados pelos pacientes, são sempre uma ótima opção. E claro, desde que o tratamento seja bem planejado,
porque por mais que exista propaganda sobre algoritmos que auxiliam no planejamento, na verdade, eu nunca vi um planejamento feito com alinhadores que não requeresse uma grande quantidade de neurônios queimados pelo ortodontista. Né? E a regra geral aqui só se faz com alinhador aquilo que é viável de ser feito com aparelho fixo. Então, eu utilizo em crianças os alinhadores, mas eu utilizo com relativo comedimento. Então, é um investimento relativamente alto. Algumas crianças acham que vão usar, mas não vão. Isso também é muito frustrante. É frustrante para os pais, para a criança, para nós. Então, eu seleciono com base ainda muito no bom senso, porque a gente não tem evidências para nos clarear qual é a precisa indicação. O senhor é um palestrante internacional, né? Austrália, Estados Unidos, já viu o senhor em diversos locais. Qual a diferença que o senhor percebe entre a nossa odontologia e o restante do mundo? Eu acho que existe, Ricardo, uma diferença que é nós temos alguns pontos muito bons, né? Eu vou primeiro falar do bom, depois eu vou falar do ruim. Sim. O grande ponto bom é que nós temos uma produção científica fantástica, com um grande número de profissionais que são do mais alto nível no cenário mundial. Assim, este é um marco, e a odontologia é a única área do conhecimento que está entre as 3 melhores do mundo, dentre todas as avaliadas pelos nossos órgãos competentes de educação. Então, nós estamos à frente de todas as outras áreas do conhecimento, quando contrastadas com seus pares no exterior. Então, a odontologia brasileira é uma referência. Mas nós temos um grande problema. O grande problema é que eu já dei aula em muitos lugares, Sim. Então eu vou falar só dos lugares que eu já fui. Quando você é cirurgião dentista na Tailândia, quando forma, você é obrigado a fazer uma prova, à semelhança da prova de ordem, da Ordem dos Advogados do Brasil. Quando você é um dentista no Irã, você também faz uma prova dessa. Quando você é dentista na Arábia Saudita, você faz. Em Dubai é a mesma Quando coisa. você faz em Dubai, Quando você faz no Japão, na Austrália, na África do Sul, Nos Estados Unidos? nos Estados Unidos, obviamente, Canadá e Europa. Sim. Nós temos uma perspectiva de entregar um profissional para o mercado de trabalho que nos iguala ali à África subsaariana. Nós temos que nos conscientizar que um profissional de saúde só é profissional de saúde se ele tem um conhecimento mínimo para cima. Então, o que nós fazemos aqui com uma quantidade enorme de jovens, né, onde a gente vende um sonho e as pessoas colhem um pesadelo, que é o pesadelo de não saber o suficiente para entrar no mercado de trabalho. Isto não é só danoso, ruim, negativo pela vertente do indivíduo que se formou, isso é muito ruim para a população, porque aquele profissional que não tem um conhecimento mínimo, ele não é um profissional de saúde. Então, nós precisamos que nosso Conselho Federal encampe essa ideia, porque isso é uma coisa que tem que ser passada, aprovada no Congresso Nacional. Isso, na verdade, né, professor, é algo na formação dos conselhos, porque só os advogados que conseguem isso, porque ser de uma forma diferente, eles são uma ordem e os outros conselhos não. Então teria que mudar uma lei lá de 1960. Então por isso que a gente tem que ir para o mercado, nós temos que ir para o Congresso Nacional. Isso já está sendo solicitado há um bom tempo, mas tudo que é no Congresso Nacional demora anos e anos para ser votado. E é claro, sendo muito pragmático, a gente tem um grande lobby da indústria, do ensino, que não quer que isso aconteça, né? Bem, outra vertente que é muito ruim para nós é que, em quase todos os lugares do mundo, existe uma obrigatoriedade de educação continuada. Ou seja, se o dentista é dentista na Itália e ele não tem um certo número mínimo de horas de educação continuada, cursos, após ter se formado por ano, ele perde a licença de trabalho, é como se ele perdesse o CRO dele. Isso garante que as pessoas continuem a se atualizar
E este é um elemento fundamental para termos profissionais bons, proporcionando uma assistência em odontologia de bom nível. Sim. Como que o senhor vê a ortodontia na saúde pública? Olha, eu acho que a ortodontia foi introduzida na saúde pública pelo Programa Brasil Sorridente e esse foi um grande passo, né? Nós, ortodontistas, temos um componente que já foi amplamente demonstrado na literatura. Nós conseguimos melhorar para o paciente a qualidade de vida. Qualidade de vida relacionada à saúde bucal, que é um parâmetro para o qual existem métricas validadas, questionários que são usados pela OMS, em pesquisas, etc. Então, a gente melhora muito a qualidade de vida das pessoas. E é um tanto quanto intuitivo isso. Basta ver um adolescente com um problema estético dentário, quanto que isso realmente promove sofrimento para a pessoa. Às vezes, forja uma personalidade. O indivíduo é tão incomodado com a sua estética que ele se torna um indivíduo sisudo porque ele tem vergonha de sorrir. Assim, isso desenvolve a personalidade, inclusive. A personalidade ela acaba sendo impactada. Sendo moldada. Então, muitos países têm a ortodontia como parte dos serviços que é prestado gratuitamente à população e eu acho que este é um ponto muito importante e que nós precisamos expandir. Então, o senhor acredita que a campanha Julho Laranja, a lei do ortodontista na escola, são capazes de promover também essa conscientização no tratamento preventivo em ortodontia, na população, nas escolas públicas, algo que resgata um pouquinho esse contato da comunidade mais carente com ortodontia? Eu acho que são iniciativas de uma importância enorme, né? O Julho Laranja e se complementam de uma forma muito importante, porque o Julho Laranja é uma campanha de conscientização dessa necessidade, a necessidade dos cuidados precoces. Né? Esse é o slogan da campanha, cuidados precoces, sorrisos para toda a vida, e eu particularmente adoro esse slogan. E o ortodontista na escola é também uma iniciativa muito importante, porque o ortodontista, conseguiria nas escolas públicas intervir de forma a minimizar muitos problemas, melhorar o status de saúde bucal das crianças e, claro, melhorar a oclusão, a autoestima. Então, tem vários parâmetros que acabam sendo afetados. A parte de crescimento. Exatamente. Como o senhor mesmo disse, a informação de uma apneia. Exatamente. Então, a gente tem que trazer isso, né? Tem que diagnosticar, tem que ter uma prevenção mais atuante. E a gente tem que lembrar que só em um desses elementos, a apneia do sono na criança, que o ortodontista na escola poderia muitas vezes fazer um diagnóstico e o tratamento, auxiliado pelos exames adequados, a apneia do sono afeta 1 a 5% das crianças. Esta é uma condição que sabidamente impacta na performance escolar. Então, tratar a apneia do sono da criança muitas vezes vai significar se aquela criança vai ser o operário da fábrica ou o presidente da Coca-Cola do Brasil. Sim. O senhor está vendo essa retomada agora, né? Nós estamos tendo mais pessoas vacinadas, acredita que vamos voltar aí aos congressos, aos eventos, quais os projetos ainda para esse ano, os projetos para 2022? Olha, no começo da pandemia, um grande amigo falou assim, olha, essa pandemia vai marcar a humanidade para sempre. E eu discordei, olha, a pandemia vai marcar a humanidade, mas a gente vai voltar ao que somos, a nossa essência, porque nós gostamos de confraternizar com amigos e nós gostamos do olho no olho e mais ainda, a gente não pode subestimar o poder transformador e inspirador que os congressos presenciais têm. Então são nos congressos presenciais que a gente olha no olho das pessoas e a gente é capaz de, às vezes, no corredor,
ter grandes insights que são transformadores na nossa vida clínica. E, por mais que a tecnologia seja uma ferramenta fantástica, eu, nos últimos 2 meses, eu dei aula para mais de 8 países. A gente não tem este elemento do olho no olho. E, assim, existem outros componentes também dos congressos. Existe o componente econômico da indústria, do turismo das convenções, que é muito importante em qualquer lugar do mundo. Enfim, então existe uma ansiedade de todos para retomarmos esses eventos presenciais. Não sei quando isso exatamente vai acontecer. Eu tenho um convite para dar uma aula no Congresso Italiano, agora meados de novembro. O Congresso está de pé. Muitos colegas de outros países vão, com certeza. A Itália está fechada para nós brasileiros nesse momento. Sim. Mas eu tenho esperança. Só de ter a esperança de ir já é um acalanto. Sim. De que a gente está possivelmente voltando à nossa vida com o avanço da vacinação, que é um passo tão importante. Jorge, foi um prazer enorme ter aqui. Obrigado pela essa entrevista, pelo seu tempo. E foi hoje o nosso programa Odontologia para Todos. O Panorama, experiência além da notícia.